Isaías, capítulo 42, versículo 23. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Muitas pessoas já devem ter percebido como os dias, meses e anos têm passado cada vez mais de forma acelerada. Há uma sensação que é como se tivéssemos menos de 24 horas num dia. Mas será que é apenas uma sensação? Claro que não. É verdade, sim, que no fim dos tempos os dias seriam abreviados mesmo, como é declarado nas profecias bíblicas. O que significa o termo abreviado? Segundo o dicionário, abreviado significa tornado breve, menos duradouro, reduzido no espaço ou no tempo. E lá em Mateus capítulo 24, versículo 22, assim está escrito: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo. O físico alemão W.O. Schumann constatou em 1952 que o planeta Terra é cercado por um poderoso campo eletromagnético que se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera, cerca de 100 quilômetros da superfície do planeta. Esse campo eletromagnético possui uma ressonância, chamada ressonância Schumann, que é a medida do comprimento da onda de energia existente dentro da camada da ionosfera, que é mais ou menos constante, da ordem de 7,83 pulsações por segundo. Ela é responsável pelo equilíbrio da biosfera, condição comum de todas as formas de vida. Segundo ele, o nosso cérebro e todos os vertebrados são dotados da mesma frequência de 7,83 Hz. Chegando à conclusão de que não podemos ser humanamente saudáveis fora desta frequência biológica natural. Inclusive, quando os astronautas ficavam fora dessa ressonância, em razão das viagens espaciais, eles adoeciam. E logo que eram submetidos à ação de um simulador Schumann, recuperavam o equilíbrio e a saúde. Essas ondas formam verdadeiros batimentos cardíacos atmosféricos, ou seja, toda a vida na Terra funciona na exata velocidade com que pulsa este marca-passo gigantesco, que eu poderia acrescentar que é como o pulsar de Deus. Então, o ritmo da vida, o biorritmo de cada ser vivente é regulado para pulsar na mesma frequência desta ressonância magnética que se adapta perfeitamente ao ritmo divino. Isso ocorreu de forma tão perfeita e sincronizada que a maioria dos homens não percebeu esta mudança de ritmo. Apenas os mais sensíveis a perceberam desde o início.
Toda esta gigantesca mudança ocorreu sem grandes saltos visíveis, mas serenamente, como são as coisas do nosso grande Criador. Fora deste ritmo, nada funciona, nada vive. Essa ressonância é uma ferramenta muito útil para os meteorologistas, pois ela permite identificar átomos e moléculas presentes na nossa atmosfera, variações na atividade solar, mudança de estações e etc. Segundo a NASA, foi constatado que as ondas de baixa frequência, que deveriam ficar enjauladas na nossa atmosfera, como previa Schumann, conseguem escapar para o espaço em pequena quantidade. Assim, foi constatado que alguns comprimentos dessas ondas são múltiplos, o que permite que elas ressoem e cresçam. Mas aconteceu que a partir dos anos 80, e cada vez de forma mais acentuada até nossos dias, a medição da ressonância Schumann passou dos 7,83 pulsações para 11 e depois de 1990 para 13 Hz por segundo, fazendo com que o coração da Terra disparasse, ou seja, a Terra passou a girar em uma velocidade maior. O dia, que deveria ter 24 horas, hoje equivale a 16 horas, tendendo a ficar menor. Com isso, um mês atual equivale a apenas 20 dias, a do tempo antigo, antes dos anos 80. E é como se o ano passasse a ter 4 meses a menos, o que representa muita coisa. Foi exatamente a partir dali que começaram a ocorrer os desequilíbrios ecológicos graves, como o aumento da atividade dos vulcões, o aumento de todo tipo de distúrbio climático, como furacões, enchentes, avalanches e outros desastres naturais. Claro, não podem ficar de fora o aumento das doenças dos homens e animais, com o surgimento de novas e o retorno de velhas pestes. A ciência vem então nos comprovar aquilo que a profecia bíblica nos alertou. Jesus mesmo comparou a terra com uma mulher que está para dar à luz. Agora, analisando as dores de parto de uma mulher que está grávida, há uma grande expectativa para o nascimento de um bebê. Assim, toda a criação de Deus está sentindo as dores do parto, esperando a chegada de Jesus Cristo, segundo as suas promessas. Ao aproximar-se o dia do nascimento do seu bebê, a mulher começa a sentir dores, a ter contrações que vão aumentando de intensidade à medida que este dia vai se aproximando. Já nas últimas semanas ou dias, estas dores se tornam mais fortes e também mais frequentes. De repente, a dor maior, a dor e a agonia que não vai cessar até que o filho que está no seu ventre tenha rompido passagem para nascer e trazer alegria para aquela que o esteve esperando ansiosamente por tanto tempo. Mas se considerarmos que 1900 anos é um período de tempo muito extenso para que o mundo esteja com dores de parto, obviamente
podemos concluir que nestes últimos 100 anos, o mundo já está na sala de parto para a chegada de Jesus. De crise em crise, o mundo vai tendo suas últimas contrações de dores de parto, até que diante dos seus olhos incrédulos apareça o desejado de todas as nações. Lá em João capítulo 16, versículo 20 e 21, em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, entristece-se, porque a sua hora chegou. Quando, porém, dá à luz a criança, ela já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. Se países são castigados, e cidades e vilas inteiras são varridas do mapa por terremotos, vulcões, maremotos ou tempestades, é Deus cumprindo com sua palavra, fazendo o mesmo que ele fez com as cidades de Sodoma e de Gomorra, que segundo a Bíblia foram postas como exemplo para aqueles que vivem impiamente. Eles se deleitam em arrumar explicações para tudo, como se fosse possível mudar os desígnios soberanos de Deus. Pois é Ele quem diz que executa justiça e juízos sobre homens e nações quando Ele julga necessário. É o aumento do pecado cometido contra Deus que provoca estes fenômenos da natureza. É o aumento da iniquidade e as constantes ofensas do homem contra o seu Criador que deixa a natureza com dores de parto, pois, como sabemos, até os ventos e o mar obedecem à voz de Deus. Então, quando a terra parar a sua rotação e a sua frequência alcançar 13 ciclos, nós estaremos no ponto magnético 0. A Terra irá parar e em 2 ou 3 dias ela recomeçará a sua rotação no sentido oposto. Isso produzirá uma reversão no campo magnético do planeta. O ponto 0 provavelmente nos introduzirá na 4ª dimensão. Significa que tudo o que pensarmos ou desejarmos se manifestará. Isso inclui amor e temor. É o céu para uns e inferno para outros. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, assim está escrito: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Nossos sonhos serão de extrema importância. O que temos guardado dentro de nós nos conduzirá a essa realização. Mesmo sendo um tempo de apostasia, em que o mundo está à beira da loucura, devemos olhar para os céus e seguir os sinais que Deus nos mostra. Pois seguir o que o mundo inteiro faz te levará ao caminho da perdição.
e muitos estão indo para este mesmo caminho. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus capítulo 16, versículos 2 e 3. Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos.